Bem-vindos a mais um Pergunte ao Professor de Psicologia, aquele programa. Você vai lá no meu Instagram, me segue, manda pergunta e ela vira vídeo. É verdade que o gelo ajuda a controlar a ansiedade? Eu sei que parece bizarro, mas sim, a gente tem evidências disso. Agora, é importante ressaltar que quando você usa o gelo para controlar a ansiedade, você só está aliviando um sintoma. Então, por exemplo, a pessoa está numa crise de ansiedade terrível. Se ela pegar e colocar gelo nas mãos, vai ter uma sobrecarga sensorial que vai diminuir a fisiologia da ansiedade. Agora, isso significa que gelo é um tratamento para ansiedade? Claro que não. O tratamento para ansiedade envolve principalmente o aumentar repertório comportamental, ou seja, você aumenta a quantidade de comportamentos que você tem para situações do dia a dia e assim consegue se livrar da ansiedade. Porque as pessoas podem ficar com essa ideia de que simplesmente colocar um gelo na mão vai resolver o problema. Não vai, não. Na verdade, nem se você pensar em benzodiazepina, que são os remédios mais poderosos que a gente tem para ansiedade, o benzodiazepínico, ele não resolve o problema de forma definitiva, não. Aliás, são remédios que, se usados, devem ser usados com muita, mas muita cautela. E sempre com orientação e supervisão do médico. Mas sim, o gelo ajuda a aliviar o sintoma da ansiedade. O teste psicotécnico do Detran é científico? Em geral, não é não. Não tem problema nenhum em falar sobre esse tema e eu vou explicar aqui no vídeo. Agora, logicamente, se quando eu te disse que o psicotécnico do Detran, em geral, não é científico, você ficou com raivinha, espera um pouquinho todos os meus argumentos. Aí depois você pode refutar o argumento. Se ficar com ar de homenenzinho, xingamentozinho, aí não vale a pena, né? Não vale a pena. Vamos lá. Vamos primeiro falar do que são testes psicológicos. Testes psicológicos, eles têm duas características que são muito, mas muito importantes. Validade e confiabilidade. O que é a validade? É a característica de o teste conseguir realmente mensurar aquilo que ele fala que quer mensurar. Então, quando eu digo que um teste é válido, eu estou querendo dizer o seguinte, olha, ele realmente mede esse construto que está sendo dito aí. Seja um teste de personalidade ou seja um teste de inteligência. Mas não basta ele ser válido, ele também tem que ser confiável. Ou seja, além de medir aquele construto, ou seja, além de ser válido, essa avaliação tem que se manter ao longo do tempo. Ou seja, se eu pego um teste, aplico, depois aplico de novo, dá um resultado discrepante demais, esse teste não é confiável ou pelo menos teve problemas com a sua aplicação. Qual que é o problema que a gente tem com os testes? Primeiro elemento, que é essencial, até mesmo os testes mais robustos da psicologia vão ser os testes de inteligência, os testes de personalidade baseados no Big Five. Até mesmo esses testes não são um psicodiagnóstico de nada. Um teste de personalidade ou um teste QI não é suficiente para você dar diagnóstico de qualquer coisa. Eles são uma das variáveis importantes na avaliação clínica. Ou seja, quando eu chego e aplico o teste QI de alguém, eu estou tendo uma variável importante. A nota do teste ela é importante sim, mas não é suficiente para eu dar um diagnóstico de superdotação, por exemplo. Isso significa que o teste não tem importância? Não, não é isso. É que o diagnóstico ele envolve mais do que o teste. Só isso. A gente tem alguns testes que são menos científicos. São chamados testes projetivos, principalmente de personalidade. Já viram aqueles testes como Rorschach, Varteg, figura humana, desenhar árvore? São testes em que, dentro da avaliação clínica, vai se observar o comportamento das pessoas na execução da tarefa. Ou seja, mesmo esses testes projetivos, dentro de um contexto clínico, podem sim ter a sua importância, ainda que não sejam testes tão robustos quanto os testes de inteligência e personalidade. Então, o teste de Rorschach tem pouquíssima evidência. Sim, tem pouquíssima evidência. Mas a execução do teste Rorschach pode dar um monte de insights e percepções na avaliação clínica a partir do psicólogo. Uma crítica que alguns psicólogos fazem, alguns pesquisadores fazem a esses testes mais projetivos é a seguinte, esses testes vão ter a mesma importância do que observar outros comportamentos. Por exemplo, se em vez de aplicar um teste projetivo, eu observar como a pessoa reage no dia a dia, como ela joga videogame, como ela reage no trabalho,
eu vou também ter informações que vão ser importantes no contexto clínico. Tudo é importante no contexto clínico. Beleza, essa é uma crítica correta, é uma crítica válida. E esses testes projetivos, eles têm um problema grave, tanto envolvendo validade quanto envolvendo confiabilidade. Porque se você pega o mesmo teste e permite que 2 psicólogos diferentes aplicam, dado a subjetividade do teste, você vai ter 2 diagnósticos diferentes. Então perceba que o primeiro ponto é entender que existem testes e testes da psicologia. E eu estou falando só de testes que são validados pelo Conselho Federal de Psicologia, ou seja, mesmo os testes que são permitidos pelo Conselho Federal de Psicologia, alguns deles têm problemas científicos. Tem problemas científicos, sim. Ou seja, os testes projetivos são menos científicos que os testes como inteligência ou traços de personalidade. Bom, e o que é feito no Detran? Em geral, no Detran vão utilizar testes projetivos. Ou seja, testes que envolvem a interpretação subjetiva da resposta do sujeito. Claro, existem lá tabelas, existem critérios, sim, mas é bem subjetivo. Só que não é esse o maior problema, não. Se a avaliação é feita de forma séria, não deveria ser permitido repetir teste psicológico. Cara, no Detran, você pode repetir o psicotécnico. Se você pode repetir o psicotécnico, já tem um problema gravíssimo de confiabilidade da aplicação. Ou seja, se eu fiz o teste, deu que eu não sou apto para dirigir, peraí, se for ciência de verdade, acabou, cara. Não tem que ficar repetindo, não. Aí vai repetindo até passar? Absurdo. E quando a gente vê esses testes psicológicos aplicados em concurso público, é mais absurdo ainda. Porque a gente vai ver testes que são esses projetivos, como o Rorschach, como o Varteg, que envolvem toda uma subjetividade sendo utilizados durante um processo seletivo, que deveria ser puramente objetivo. Então a gente tem problemas graves envolvendo o psicotécnico do Detran. Estou dizendo que os profissionais que trabalham nessas clínicas não são sérios? Claro que não. O psicólogo está fazendo o trabalho dele, que é aplicar o teste. Agora, ignorar que o simples fato de esses testes poderem ser repetidos várias vezes é um problema gravíssimo, porque ou a aplicação não é séria, ou o teste não é confiável. E aí, os 2 casos são terríveis. São terríveis. Então, em geral, o teste psicotécnico que é feito no Detran não vale muita coisa, não. O que você acha de existir uma seleção de candidatos a partir de testes de QI? Não seria melhor evitar pessoas estúpidas e escolher pessoas mais inteligentes? Eu vou te falar coisa muito importante. É claro que o político vai representar toda a sua comunidade. É interessante que ele seja uma pessoa inteligente, falando aqui no conceito, mais científico de inteligência. No entanto, achar que inteligência resolve tudo, resolve não. E eu vou te falar, eu acho mais importante os traços de personalidade do político do que a inteligência propriamente dita. Não é segredo que eu sou membro da Mensa. Já falei da Mensa algumas vezes aqui no canal, que é uma associação de alto QI. E as pessoas sempre me perguntam, nossa, fico imaginando se apenas os membros da Mensa fossem políticos. Cara, lá na Mensa tem muita gente inteligente, sim. Agora, isso não significa que são pessoas boas, não significa que são pessoas ruins, não significa que são pessoas mais religiosas, menos religiosas. Não significa nada disso. Significa só que é um monte de pessoas que tem alto QI, só isso. Quando surge um político, ele tem que, por exemplo, ter a característica de ser um estadista. Ou seja, ele tem que ser um líder nato. Inteligência não vai trazer necessariamente essa liderança. Tem que ser alguém que tem empatia com o público. Se não existir empatia naquele que é o estadista, que é o líder, cara, não adianta nada ser inteligente. Você pega, por exemplo, o Richard Dawkins. Certamente tem alto QI. Certamente Richard Dawkins tem um alto QI. Vira e mexe, ele fala alguma coisa que mostra ausência de empatia. Como que a gente vai ter um líder que não é empático? Se você tem um líder altíssimo QI, com baixíssima empatia, na verdade a gente chama de amabilidade, no Big Five, que seria o teste mais científico de personalidade, um político que tem amabilidade baixíssima não vai estar nem aí para a desigualdade social, cara. Não vai estar nem aí, não vai se importar. Não vai se importar se SUS existe, se SUS não existe. Não dá para ter um líder desse, não. Então, na boa, existem características, principalmente da personalidade, que são muito mais importantes do que o QI, quando se trata de um líder político. O antinatalismo é uma solução para mudar a sociedade? Cara, essa ideia do antinatalismo, inclusive, surge num dos melhores animes de todos os tempos, Attack on Titan. Tô até devendo para vocês um vídeo sobre Attack on Titan. E a nova temporada, afinal, já tá no Crunchyroll.
Te pergunto, isso aqui é uma publi? Podia ser, mas não é não. É só recomendando vocês assistirem Attack on Titan, porque essa ideia de antinatalismo tá presente lá. Um dos planos de Zack é baseado nessa ideia antinatalista, que é uma corrente que veio aí na filosofia e tem muita influência nos dias de hoje. Algumas pessoas vão achar que os bebês estarem nascendo, as pessoas estarem reproduzindo, é a causa central de todos os nossos problemas sociais. Não é bem por aí, não. O que acontece é o seguinte: a gente tem um problema grave que envolve o quê? Previdência social. Cara, esse problema da aposentadoria é um problema que não é só do Brasil, não. É do mundo todo. O que tem acontecido? Até mesmo os países de primeiro mundo. A qualidade de vida vai só aumentando. Qualidade de vida aumentando, as pessoas ficam, claro, cada vez mais idosas. Ótimo. Eu vou viver mais, você vai viver mais, a gente vai viver mais. O problema é que os jovens, por questões econômicas, começam a ter menos filhos. E a gente tem cada vez menos filhos nascendo. E são esses filhos que vão trabalhar para poder sustentar a previdência social. Então tem países, cara, da Europa que estão tendo problemas graves justamente por terem poucas crianças nascendo. Tem país, cara, fazendo campanha a favor dos pais terem mais filhos. Se a gente não tiver uma população jovem, fica difícil sustentar a aposentadoria daqueles que são mais velhos. E os que são mais velhos não têm condição de trabalhar. Inclusive, até a China, que já teve problemas de excesso de população, atualmente, pela primeira vez, está começando a ter a população estagnada. E eu te falo, não é objetivo dos chineses isso não. Eles tinham medo da superpopulação, mas hoje eles não querem mais essa ideia de restrição populacional, não. Outro elemento importante é que a gente consegue produzir muito mais alimento do que a população atual. Se a gente tem pessoas passando fome hoje, não é por uma limitação tecnológica, não é por uma limitação de alimento, é por interesse econômico e político. Ponto final. Então, achar que o antinatalismo é uma solução para os problemas socioeconômicos? Claro que não. Eu até concordo que a conscientização sobre a prevenção de doenças venéreas, a conscientização sobre como usar métodos contraceptivos é muito importante na sociedade. Então tem que ter campanha o tempo todo para isso, sim. Agora, isso não justifica, por exemplo, aquelas campanhas de incentivar a população geralmente de baixa renda a fazer vasectomia, a fazer ligação de trompas. Peraí, não é isso não, O problema não é esse não. O problema da falta de comida no Brasil não tem a ver com o excesso de população, não. Não tem, não. Essa ideia de que as desigualdades sociais vão surgir devido às pessoas estarem tendo menos filho não faz sentido nenhum. Na Coreia e em alguns países orientais, está surgindo um movimento de o governo oferecer mais subsídios a departamentos que têm taxas de empregos mais elevadas. E com isso, departamentos que envolvem filosofias e artes estão ficando cada vez com menos recursos. O que você pensa sobre isso? Cara, isso aí é um problema grave e ele envolve várias e várias camadas diferentes. Tem muita gente que acha que a produção acadêmica tem que estar totalmente direcionada com o mercado, que é o que a gente frequentemente vai ver nas engenharias, na ciência da computação. E eu até acho natural que isso aconteça nesses departamentos. O problema é achar que a única produção acadêmica que vale é aquela que produz riqueza. Porque se ela não produz riqueza, ela não vale de nada. E esse pensamento, ele acaba trazendo alguns elementos mais velados. Tem alguns elementos disfarçados aí. O primeiro é a ideia cientificista. Se algo não for científico, não tem que ser pesquisado. E aí, campos importantes como filosofia, ética, o campo da bioética, por exemplo, que está crescendo, acabam sendo deixados de lado. Então, o primeiro problema é a gente dar recurso financeiro apenas para cursos que vão dar retorno financeiro para o Estado é algo que me parece muito, mas muito perigoso. E se a gente pega, por exemplo, alguns países como o Japão. Cara, o Japão é um dos países com uma das maiores taxas de suicídio do mundo. É um dos países onde as pessoas mais sofrem. Quanto mais a gente tiver no Japão essa ideia cientificista, mais as pessoas vão ignorar a importância da terapia, mais as pessoas vão ignorar a importância da ética, da filosofia. Então, esse
pensamento de que a pesquisa tem que ser científica ou tem que trazer algo para o mercado é um pensamento que é bem perigoso. Agora vamos lá, tem uma contrapartida, principalmente aqui no Brasil. Quando a gente vê o que tem sido produzido academicamente no Brasil e em vários lugares do mundo, tem muita coisa de má qualidade. E ser de má qualidade não tem nada a ver com ser de filosofia, ser de ética, ser de engenharia ou ser de computação. Exemplo, tá meio que na moda hoje as pessoas das ciências sociais aplicarem questionários sem nenhum rigor científico. Vão fazer um trabalho de campo, vão fazer um trabalho etnográfico e não tem a menor preocupação com a estatística, com a coleta de dados, com a limpeza dos dados. Enfim, as pessoas no dia a dia acabam confundindo isso. O fato de que muitas pesquisas que são feitas em ciências sociais não terem rigor metodológico, confunde essa falta de rigor com a ideia de que esses campos não deveriam ter pesquisas porque não servem ao Estado, não servem à comunidade, à população. E são coisas bem diferentes. Por exemplo, tem pesquisas que vão ter um viés mais antropológico, que o sujeito vai lá, vive na comunidade indígena ou na comunidade quilombola, sei lá, vai lá e faz um estudo de como que aquilo acontece, como as relações sociais acontecem. O fato de se estar fazendo uma pesquisa antropológica, etnográfica, não significa que não tem método. Tem acadêmico falhando nisso. Então, o ponto central é: o Estado não deve permitir apenas pesquisas e financiar apenas pesquisas que vão dar lucro. Inclusive, porque se tivesse essa lógica de o Estado só produzir o que dá lucro, sabe quando que a gente ia ter internet? Nunca. Uma coisa que vários comunistas, socialistas falam e que é verdade é que as grandes pesquisas e inovações tecnológicas foram financiadas pelo Estado, claro. Muitas delas na Guerra Fria. Ou seja, na hora de assumir o risco da pesquisa, quem assume é o Estado, cara. O particular não vai colocar o dinheiro dele, não. É o dinheiro do Estado. Inclusive, é o grande problema que a gente tem com a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica se enriquece usando muitas vezes pesquisas que foram desenvolvidas em laboratórios de faculdades públicas. É um absurdo isso que acontece. É igual quando a gente vai ver os trabalhos acadêmicos que estão em revistas. Os trabalhos acadêmicos são feitos com dinheiro público, só que para a população ter acesso, tem que comprar a revista. Se não fosse o Sci-Hub, cara, ia ser dificílimo a gente achar todos esses artigos científicos. Então, resumindo aqui, porque esses vídeos eu gravo sem roteiro, sem nada, com as ideias que estão na minha cabeça, né? A gente pensar que pesquisa científica tem que dar lucro, tem que ser voltada para o mercado, tem que ser voltada para áreas que dão mais emprego, isso é um erro. É um erro. A gente nunca ia ter inovação tecnológica se fosse desse jeito. E a gente não pode ignorar a importância das humanidades. Não pode, é absurdo. É absurdo. Agora, tem um monte de gente que está trabalhando na área de humanas, na área social, e que não tem o devido rigor metodológico. Cara, e independentemente do tipo de pesquisa, a gente precisa de rigor metodológico. E aí essas são pautas que são distintas, beleza? Então é importante a gente ter essas pesquisas envolvendo todos os campos, sem precisar preocupar se vai ter mercado ou se não vai ter mercado. E aí, respondi sua pergunta? Então dá o gostei, né? Pelo amor de Deus, não custa nada. Agora, se você quiser conversar diretamente comigo, pô, aí tem que virar apoiador. Clica no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se. E a gente se vê lá no grupo secreto do Telegram. Até lá.